Salve, salve família vascaína, estamos chegando para mais um conteúdo de Vasco aqui no canal. Desejando a vocês uma ótima semana, com 2 vitórias do Vasco pela frente, quem confia? Tamo junto, ó. Neste vídeo vamos acompanhar como foi o jogo do nosso próximo adversário, o Coritiba. Jogou ontem contra o Bahia, a gente vai ver os melhores momentos e tudo mais. Vamos dar uma olhada na tabela do Brasileirão, onde o Vasco está nesse momento, porque falta ainda um jogo na rodada que será realizado hoje. Vamos ver que o Vasco é um dos melhores visitantes do campeonato e vamos acompanhar a nossa tabela projetada mostrando que temos mais pontos do que o esperado. Aqui você não perde nada, informações do Vasco todo dia em 2 horários e a gente só pede o seu like. Deixe o like, seu vascaíno gostoso. Pois é, meus amigos, o Vasco enfrenta o Coxa no estádio Couto Pereira nesta quinta-feira e o Coxa jogou ontem contra o Bahia fora de casa, foi derrotado por 3-1. Vocês estão vendo aí os melhores momentos do jogo. Bahia foi bem superior no primeiro tempo, fez apenas 1-0 no placar. O Coritiba acabou achando o empate no chute de fora da área, o Coritiba cria muito poucas chances de gol, depois o Bahia deslanchou, fez o segundo e o terceiro. O jogo contra o Coritiba não teremos o Sport TV, tá? Apenas quem é assinante Premier vai assistir o jogo desta quinta-feira às 7 da noite. Ainda não temos arbitragem, tô de olho aqui. E o Coritiba não tem jogadores suspensos, eu dei uma olhada. Tem apenas esses aí, ó, que não jogaram contra o Bahia por motivos de departamento médico, lesão, enfim. Chancellor, Kusevich, Júnior Urso e Jesus Trindade. Não jogaram, entregues ao departamento médico, um raio-x aí um pouco, né, básico sobre o nosso próximo adversário. Tabela do Brasileirão, perdão, o Vasco caiu para décima, eita, a garganta aqui acabou, a 11ª posição com 5 pontos em 4 jogos. O Corinthians ainda joga, se o Corinthians vence o Fortaleza, passa o Vasco vai para 12º. O Fortaleza já está na frente, então se vencer não acontece nada. O empate também é bom para o Vasco, que mantém a 11ª posição. Os artilheiros não foram mudados, continuam Moisés do Fortaleza e Tiquinho Soares do Botafogo. Pois é, meus amigos, o Vasco tem a 4ª melhor campanha fora de casa do Brasileirão. Tudo bem, são apenas 2 jogos, mas já temos aí 66,7% de aproveitamento. O primeiro jogo fora de casa foi contra o Atlético Mineiro, onde o Vasco saiu vitorioso com 3 pontos. O segundo jogo fora de casa foi o clássico contra o Fluminense. Apesar de ser Maracanã e tudo mais, jogamos com menor número de torcedores, então é sim um jogo considerado como visitante. E tá aí, né, uma boa notícia, a gente vai jogar nesta quinta-feira contra o Coritiba, podemos melhorar ainda mais este índice. É um jogo importante para as pretensões do Vasco no Campeonato Brasileiro. E aqui ela, hein, a nossa tabela projetada. Quem ainda não conhece, eu vou explicar. Ó, primeiro, pega só essas 3 primeiras colunas que são o primeiro turno. As 3 últimas colunas são o segundo turno. Então, olha lá, ó, no primeiro turno a gente já enfrentou Atlético Mineiro, Palmeiras, Bahia e Fluminense. Pontos previstos, nenhum contra o Galo, nenhum contra o Palmeiras, 3 contra o Bahia e nenhum contra o Fluminense. Conquistados, pegamos 3 contra o Galo, 1 contra o Palmeiras e 1 contra o Fluminense. Lá embaixo, ó, pontos previstos eram 3, pontos conquistados 5, portanto temos 166% da pontuação prevista. Isso aqui, galera, é para a gente alcançar 50 pontos. Olha lá, ó, 24 pontos no primeiro turno e 26 pontos no segundo turno. Com 50 pontos, no último Campeonato Brasileiro, quem terminou com 50 pontos terminou ali em 11º lugar, que é o que a gente prevê aqui no canal, né? Uma campanha de meio de tabela do Vasco
neste Brasileirão e, por enquanto, estamos melhor do que o projetado, né? O projetado eram 3 pontos e a gente conquistou 5. Contra o Coritiba, lá, ó, 1 ponto previsto. Um empate é um bom resultado dentro das nossas pretensões. Agora, vendo o Coritiba jogar, eu acompanhei já 2 jogos do Coritiba, não dá para perder ponto contra o Coritiba. Então, assim, um empate é o mínimo do mínimo, mas dá para ganhar. Se o Vasco fizer um jogo bem jogado, vai estar jogando fora de casa, não vai ter que propor o jogo, vai poder jogar de forma reativa, que é como melhor desempenha até o momento. Eu acho que a gente tem chance sim de conquistar esses 3 pontos. Temos velhos conhecidos lá no Coritiba, o Bruno Gomes vem jogando de titular, o Andrei Ramos, eu não sei se tá titular, enfim, se ele tá machucado, mas o Bruno Gomes tem atuado como titular. O Coxa também tem o Aleph Manga, né, atacante importante deles ali, mas que tá completando aí 10 jogos sem ganhar. O nosso próximo adversário, Coritiba, já está a 10 jogos sem perder. Sem perder não, né, pô? Sem ganhar, caralho. Ó, enquete, hein? Como será o jogo contra o Coxa? Você tem 3 alternativas. Vitória na certa, o empate está bom ou mais uma derrota. Você pega o link para fazer a sua votação aí na descrição do vídeo. Pode olhar aí que tem o link para você votar na nossa enquete. O resultado eu vou trazer nesta terça-feira. Eu não quero te influenciar, mas vou dar minha opinião aqui, cara. Vou dar minha opinião aqui. Eu não acho que dá para responder que é vitória na certa, mas eu voto tranquilamente entre empate e vitória. Não acho que o Coritiba tem chances, né, de derrotar o Vasco. A não ser que o Vasco faça uma partida terrível, né, como foi contra o Bahia, por exemplo, e o Coritiba faça um grande jogo, encontre aí o seu futebol. Se mantiver jogando o que vem jogando o Coxa e o Vasco conseguir ter mais tempo do que jogou contra o Atlético Mineiro, por exemplo, ou melhor, né, que jogou contra o Palmeiras, talvez tenha sido o nosso melhor jogo, eu acho que temos sim condições de sair com os 3 pontos. O time que quer algo mais na tabela, ele tem que vencer jogos fora de casa. Tá aí uma oportunidade, tá? Mas, dentro do nosso projetado de meio de tabela, um empate tá de bom tamanho. Quem quer mais conteúdo de Vasco é só clicar no card que tá passando aqui no cantinho da tela, ó, você clica e confere a nossa última edição, tem informações importantes. Quem é Vasco deixa o like, quem é muito Vasco se inscreve no canal, a gente chega a qualquer momento com mais informações. Gigantesco da colina, baixo da gama. Até lá.